Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Muito feliz por estar de volta com vocês e poder comentar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical aqui na EBD Online, a EBD mais pertinho de você. Nós vamos comentar um pouquinho sobre a lição de número 7, da lição de adolescentes. É essa lição aqui, que está estudando o apóstolo Paulo, o grande missionário. Muito bem, fizemos uma caminhada aí com algumas lições. Os irmãos puderam trabalhar já com os vossos alunos, vossos adolescentes, uma caminhada enorme de Saulo, e agora chegamos na trajetória de Paulo agora missionário, e passando pela primeira viagem missionária, passando então pelo seu diário de viagem, chegamos à lição que vai tratar como título a segunda viagem missionária. E para estudo dessa lição, os irmãos, é claro, vão precisar fazer uma releitura do capítulo 15 e do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. A leitura bíblica está para os irmãos Atos 15, 36 a 41 e Atos 16, de 6 a 10. Mas é interessante que a gente faça a leitura por completo. E a mensagem que deve ficar aí marcada para os nossos adolescentes é que vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades onde já anunciamos a palavra do Senhor. Vamos ver se eles estão bem. Atos 15, versículo 36, a parte B, a fala então do nosso companheiro apóstolo, referência na mensagem da palavra de Deus, o apóstolo Paulo. Bom, não pode deixar de esquecer, os objetivos da lição. Tá? Então a gente precisa estar focado nos objetivos para não fugir na hora da abordagem. Então, primeiro objetivo, descrever a rota da segunda viagem de Paulo. Segundo objetivo, expor como foi o início do ministério de Paulo na região da Macedônia. 3. Refletir sobre a importância do crente saber identificar a voz de Deus. Então a gente já traz aí para os irmãos, dentro desse terceiro objetivo, uma dinâmicazinha que é interessante para vocês trabalharem com os vossos alunos, tá certo? No terceiro objetivo, a importância de nós reconhecermos, identificarmos a voz de Deus. E o que eu peço aos irmãos para trazer como dinâmica aí para os seus alunos, tá bom? Então, a ideia desta aula, nesse primeiro objetivo, é que vocês possam identificar as cidades por onde Paulo passou. E aí nada melhor do que tirar os meninos lá da nave do templo, coloca no pátio da congregação e a cada um você define o nome de uma cidade por onde Paulo passou e vai construindo com eles o mapa lá no piso do pátio da congregação ou numa sala que você tenha reservada para isso. Tem congregação que não tem, todo mundo junto lá pelas dificuldades, mas você pode criar essa estratégia, essa dinâmica de montar um próprio mapa da trajetória de Paulo, tá bom? Eu sei que vai aparecer para vocês aí o mapa da segunda viagem missionária, você pode explorar a própria lição, né? Na lição lá você tem uma carta geográfica aí, a gente chama de mapa, com alguns lugares, mas como essa carta aqui, ela está bem definida com muitos lugares, às vezes atrapalha a compreensão. Então, interessante é apenas uma da viagem de Paulo com aquelas cidades já pontuadas, tá bom? Algumas bíblias aí de estudos, ela já possui esses mapas, você pode explorar. Aqui também, na internet, lá no site da CPAD, você tem disponível esses mapas, mas a gente vai estar colocando aqui disponível para vocês o link para que vocês possam acessar, tá bom? Então, ter essa configuração de mapa que vocês podem utilizar aí para os vossos alunos. Então, seria interessante, porque não só ele vai ver, mas ele vai poder fazer esse percursozinho, tá bom? De Paulo saindo da base missionária e indo para
a Macedônia. Então a gente vai fazer isso, então vocês podem fazer isso de forma bem lúdica, que os adolescentes vão gostar bastante. Já no terceiro objetivo, que é refletir nessa importância da identificação da voz de Deus, eu pensei justamente em vocês trabalharem dois órgãos do sentido, tá? Ou até três, tá bom? Por quê? Porque vocês vão precisar ilustrar o apóstolo Paulo saindo para um local que, em tese, ele iria fazer a revisitação por onde tinha passado, já na viagem anterior. E agora iria ver como é que estavam os irmãos. Mas escuta a voz de Deus para anunciar, né, a palavra. E é interessante que nós estejamos sempre com essa sensibilidade à voz de Deus. E aí, o que eu sugiro para vocês? Que proponham para os meninos uma dinâmica que eles fiquem com os olhos vendados e com os ouvidos, cobertos, tá bom? Esse tipo de fone de ouvido, ele é super interessante porque ele consegue reter muito o som externo. E essa ideia de que muitas vezes as pessoas falam tanto e a gente acaba se atrapalhando no ouvido, direcionamento da voz de Deus. Então, o fone é justamente para dar essa ideia de que não está ouvindo a voz do povo, das circunstâncias, das dificuldades, mas está para ouvir a voz de Deus. E nessa dinâmica, você pode vendar os olhos dos alunos, colocar o fone de ouvido e fazer com que ele seja o apóstolo Paulo da vez. Não sei quantas rodadas de execução da dinâmica você pode fazer, mas pelo menos com um ou dois para poder exemplificar, tá bom? Então chama aí um ou dois alunos para ser o Paulo e coloca na mão dele um alimento, tá? Pode ser um pedacinho de pão ou um copinho de água, já que o apóstolo Paulo, enquanto missionário, ele levou a palavra de Deus, ele levou Jesus, o pão da vida, ele levou a água viva. Então, você pode fazer isso, não é? Colocar o menino com os olhos vendados, com o fone de ouvido, então não está vendo as pessoas, não está ouvindo as pessoas, mas direcionado por Deus, e neste momento desse direcionamento vai ser você, professor mediador, que vai dizer para ele para onde ir, para a direita, para a esquerda, vai mais para frente, cuidado com o banco. Então você vai direcionando para que ele leve aquele pedacinho de pão ou o copinho de água para os outros alunos. Aí de um lado você vai ter um aluno que não está vendo com os olhos naturais, não está ouvindo com os ouvidos naturais e vai ter que entregar este alimento a quem ele não conhece, tá? Ou pelo menos quem não está vendo. Do outro lado, a pessoa que está recebendo o alimento, a água, vai ter o cuidado, porque como a pessoa que está entregando não está vendo, ele pode derrubar o pão ou pode derrubar a água. Então essa pessoa que vai receber também tem que ter cuidado na hora de receber esse alimento, na hora de receber essa água, tá? Então é essa a ideia de que não só tem que ter cuidado aquele que vai anunciar a palavra de Deus, como aquele também que está recebendo. Então recebe com muito cuidado. E aí você faz essa dinâmica e reflete com eles sobre esse cuidado de ouvir a voz de Deus, de obedecer o chamado de Deus, de anunciar a palavra de Deus e aqueles que recebem de receberem a palavra de Deus, tá bom? Então uma dica aí para esta aula. Então fugir um pouquinho aqui só da leitura, lê um tópico, explica, lê um tópico, explica, lê um tópico, explica. É bom? Mas quando a gente exemplifica, bota o aluno para trabalhar, bota o aluno para vivenciar a aula, fica muito, 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 muito melhor, tá bom? Então, primeira dica é que você possa construir com eles o mapa, a trajetória de Paulo, e na segunda usar essa dinâmica para fortalecer
o objetivo 3, tá bom? Então, na nossa lição, de forma muito rápida, que a gente não tem aqui como dar a aula para vocês, mas apenas trazer algumas dicas, tá? E nessa primeira dica, aproveitando aí a própria lição, no tópico 1, que vai falar sobre a rota da segunda viagem, você pode aproveitar e fazer esse paralelo. Algumas escolas, elas possuem recursos melhores e tem professor que leva data show, tem professor que já tem um computador, tem um notebook, ou no próprio tablet consegue reproduzir isso para um projetor multimídia, ou tem escola que ainda tem o retroprojetor, tem escola que tem TV. Então, assim, cada escola tem sua realidade, tá? Mas se você não tiver esses recursos tecnológicos à sua mão, use a tecnologia que a gente mais conhece, papel e caneta. O irmão Gastone, isso é tecnologia? É sim, tá? Em termos conceituais, tecnologia é tudo que o homem cria para benefício da humanidade. Então, caneta é tecnologia, papel também é. E aí você pode fazer algumas anotações. Dessas anotações, reproduzir para os alunos, em papel um tamanho maior, as cidades na época de Paulo. As cidades destaques aí, ó. Troade, Neápolis, Filipos, Anfípolis, Apolônia e Tessalônica. O comentarista ele faz um paralelo daquelas cidades que ainda existem ou que estão próximas de alguém, de algum lugar, e outras que já são ruínas. Então é interessante que você possa fazer essa reprodução, tá bom? E na página seguinte aparece lá Bereia, ó, Atenas, Coríntio, Cencreia, Éfeso e Rhodes. Você pode fazer essa reprodução completa ou parcial. Eu, particularmente, preferia que você, na hora de fazer lá o mapa com o menino, né, com os meninos, com os adolescentes, usassem as principais, aquelas em que houve destaque mesmo, tá bom? Capítulo 16, Paulo lá na cidade de Filipos, tem uma história por trás, né, de Filipos. Então, você pode trabalhar Bereia, os bereanos, de vez em quando alguém está falando aí dos crentes bereanos, aqueles que ouvem, mas vão conferir aquilo que está escrito. Então, Éfeso, para onde Timóteo foi como pastor, coordenador de área, aquele jovem que foi administrar a obra de Deus. Então, vocês podem fazer justamente isso, né? Atenas, capital da Grécia, tá? Então, Corinto, as cartas de Paulo aos Coríntios. Você pode pegar as principais, aquelas que estão mais fáceis de compreensão dos meninos e marcá-las, né, pontuá-las. Não quer dizer que não cite as outras, até porque é um momento também dos nossos alunos terem noção de alguns lugares que estão na Bíblia e que às vezes eles não tiveram essa noção de que estavam ali. Tá bom? Então, é hora de você, por exemplo, fazer mensurar. Eu coloco tudo, falo sobre todas. Eu acho que não tem tempo suficiente para isso. E é interessante você trazer aí algumas principais e focar nelas e trazer esse aluno para essa aula, né? Então, como a gente, professor em sala de aula, costuma tentar trazer o aluno para essa aula, de forma que ele se sinta, não é, protagonista da sua aprendizagem. No tópico 2, mudanças de planos. Essa daqui, meu querido professor, não tem como a gente não abordar nesse tópico de que os nossos desejos nem sempre são os desejos de Deus. A nossa vontade nem sempre é a vontade de Deus. E a vontade dele, ela permanece. Ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Né? Aqui você vai trabalhar sobre isso. E por fim, não é, a sensibilidade espiritual. Aqui você vai focar nessa ida de Paulo no desígnio que Deus quer. Não é? Percebam aqui no tópico que o comentarista faz assim: o plano inicial ter dado errado não foi um problema para Paulo, pois Deus estava no controle da viagem.
né? Seguir outro plano garantiu que judeus e não judeus, homens e mulheres, senhores e servos, ouvissem que Jesus é o Salvador. Aí alguém diz assim, mas que coisa, e Paulo não era o apóstolo dos gentios? Bom, tem muita gente que bate nessa tecla. Paulo, o apóstolo dos gentios. Mas em Atos capítulo 9, versículo 15, Jesus não chama ele de apóstolo dos gentios. Jesus, quando chama, diz que ele vai ser o servo que vai anunciar o seu nome e que vai ser para os gentios, para os judeus e para os reis. Paulo não foi só apóstolo dos gentios, né? Então, tinha essa necessidade de Deus mudar aqui as circunstâncias para que o povo soubesse que a chamada de Paulo era um chamado tríplice. Ele iria anunciar aos gentios, iria se destacar por isso, mas que ele também iria anunciar aos judeus e iria anunciar a outros que nem judeus tinham coragem de fazer, mas ele fez, que foi anunciar a alguns reis. Então, temos aqui essa sensibilidade espiritual que os irmãos podem caprichar, né? e focar mesmo, tá? Talvez até fazer leitura e explicação deste tópico, que é curtinho, dá para vocês abordarem maravilhosamente, tá? Então, o apóstolo Paulo precisou mudar de estratégia, mas deu tudo certo. É o que está aí em destaque na vossa lição, tá bom? E aí, para fechar o comentário da lição de hoje, nós temos aqui que somos convidados a entregar nossos planos ao Senhor. Depois de tirar a venda dos olhos, tirar o fone de ouvido, né? Trabalhar com os alunos dizendo, nós somos convidados a entregar os nossos planos, aquilo que a gente acha que vê, aquilo que a gente acha que ouve, e principalmente aquilo que nós vamos falar. Entregar os nossos planos ao Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que possas mais uma vez ser um instrumento de Deus para os nossos adolescentes, tá bom? Então, fica aí o nosso agradecimento ao nosso pastor da igreja, ao nosso superintendente e você que está nos ouvindo, tá bom? Se puder, se inscreva no canal da igreja, curta, compartilhe, faça com que essa pré-aula possa chegar a mais alguém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.